Olá, prezados alunos, estamos de volta aqui mais uma aula de controle 2. Um recado aí inicial é que apesar de semana que vem nós não termos mais aula, né, vão ser suspensas, vocês já estão sabendo disso, mas essa semana aqui as aulas seguem normalmente, tá? E outro recado importante é que essas aulas que nós realizamos semana passada e esta semana, elas não serão repostas, ok? Então, quando o calendário voltar, quando a gente voltar às nossas atividades normais, a gente vai seguir a partir das aulas que nós não demos aqui nas atividades à distância, ok? Então, vamos dar início à nossa aula de hoje, aula 6. Nessa aula a gente vai estudar sobre observadores de estado, né? Então, na aula anterior a gente viu como fazer um projeto de um sistema de controle utilizando o método de realocação de polos, certo? E lá a gente viu que a gente poderia ter um problema. Qual que é esse problema? Para que eu possa fazer esse projeto de realocação de polos, eu preciso fazer uma medição de todas as variáveis de estado do meu sistema. Ou seja, eu preciso ter um sensor para cada variável de estado. Nem sempre isso é prático, né? Pode ser o custo muito elevado ou às vezes eu não tenho acesso a essa variável do sistema para que eu possa fazer medição. Então, para resolver esse problema, o que a gente faz? A gente projeta então um observador de estado. O que o observador de estado vai fazer? Ele vai estimar o valor das variáveis de estado que não estão sendo medidas, ok? Então essa aqui é a função do observador de estado. Então o que pode ser esse observador de estado, né? Ele pode ser um dispositivo, um programa de computador, um sistema embarcado, né, onde eu tenho um algoritmo que ele vai fazer isso. Ele vai observar então algumas variáveis que eu já vou explicar para vocês aqui. E ele vai estimar então o valor das variáveis de estado do meu sistema, tá? Outra informação interessante é quando eu não preciso estimar todos os estados, eu posso projetar então um observador que a gente fala que é um observador de ordem reduzida. Mas nesse caso aqui, na disciplina de controle 2, a gente só vai ensinar vocês a fazerem um projeto do observador de ordem plena. O que é isso? A gente vai estimar todas as variáveis de estado do nosso sistema, mesmo aquelas que a gente tem a possibilidade de fazer a medição. Então vamos lá. O que é necessário para eu construir então esse observador de estado? Esse observador ele precisa de dois sinais como entrada para ele. Ele precisa do sinal de controle, o sinal de T. Ele precisa também do sinal de saída. Então são esses dois sinais que alimentam o meu modelo matemático, que alimentam o meu algoritmo, para eu poder conseguir então estimar os valores das minhas variáveis de estado, né? Aqui, por uma formulação matemática, formalizando então esse modelo, a gente vai utilizar essa notação aqui, ó, x-til. Muitas vezes também aparece um x-chapéu, né? E esse x-til ou x-chapéu, a gente vai falar que isso aqui é a variável estimada, tá? Então o observador vai fazer o quê? Ele vai estimar as minhas variáveis de estado. Eu vou chamar então de variáveis estimadas como x-til ou x-chapéu. Então eu posso reescrever meu sistema em espaço de estados com uma formulação diferenciada. Então aqui, por exemplo, eu tenho o meu sistema escrito no formato padrão. X ponto igual a x mais BU e y a minha saída igual a matriz C vezes x, onde x é o meu vetor de estados. Tá? Então, em muitos casos, o vetor de estados observado é utilizado na realimentação de estado para gerar o vetor de controle desejado, para a gente poder fazer a realocação de polos. Ok? Então, como que fica esse novo sistema se eu escrever ele no formato de x-til? Né? Ele vai ficar assim, ó. x-til ponto, ou seja, a minha variável de estado estimado,
ela vai ser igual à minha matriz A vezes o meu vetor de variáveis estimadas mais B vezes U. Até aqui está idêntico, né, ao modelo anterior que eu tinha em espaço de estados. A diferença é que no lugar do x eu coloquei o x estimado. Porém, eu tenho somando mais um termo aqui ao meu modelo matemático, né? Então esse termo é uma matriz L que multiplica y menos c vezes x estimado. O que é esse termo aqui que aparece a mais no meu modelo matemático, né? Eu tenho o que? O meu y é a minha saída. E o que é c vezes x til? C vezes x til é nada mais nada menos que a minha saída estimada, certo? Porque a minha saída estimada é a matriz C, que a matriz C vai ser quem eu vou querer observar na saída, vezes a variável que eu estou estimando, né? Então, se eu fizer a diferença da minha saída real do meu sistema, que está acontecendo mesmo, menos a minha saída estimada, eu vou ter como se fosse um valor de erro aqui, né? Claro que se esse erro ele for pequeno ou tender a zero, significa o quê? Que o meu modelo matemático estimado fica exatamente igual ao meu modelo matemático real, né? E esse sinal de erro que vai aparecer aqui no modelo, ele vai ser multiplicado por uma matriz L, tá? Que na verdade o projeto de observador de estados consiste em a gente projetar depois o valor dessa matriz L, tá? Então, quem que vai alimentar esse modelo matemático? Quem são as entradas para esse modelo? É a saída y, que está aqui representado, e a minha entrada de controle, o de t, que está representado aqui, né? E eu vou ter a minha variável x til como a variável estimada, e eu vou ter aqui dentro desse item aqui, desse termo, né, a diferença entre a minha saída e minha saída estimada. Então, a matriz L é denominada de matriz de ganho do observador, né? Então, ela envolve um termo de correção entre a diferença da saída medida, que é o y, né, com a saída que eu estou estimando. Ok? Então, meu projeto de observador de estados consiste em projetar uma matriz de ganho L. Então, como que fica a representação em diagrama de blocos para o observador de estado? Se eu quiser, por exemplo, representar lá no Scilab, na ferramenta XCOS, né, ou lá no Simulink do MATLAB, né, e fazer a simulação de um observador de estados, eu posso representar nesse formato. Aqui eu vou ter um modelo matemático do sistema físico real, né? Então, o meu modelo em espaço de estados padrão que vocês já conhecem. E, paralelamente, eu construo, então, um modelo matemático do observador, né? Então, o que está servindo de entrada para esse observador? Os dois sinais, o meu sinal de controle aqui e o meu sinal de saída do meu sistema. Ele que alimenta o meu modelo matemático. Então, esse modelo matemático aqui, esse diagrama de blocos, ele representa quem? Ele representa esse modelo aqui matemático, essa equação. Okay? Se a gente quiser conferir aqui, todos esses termos aqui a gente consegue. Vamos fazer um exemplo aqui, vamos fazer um exemplo aqui de algum daqueles termos. Aqui agora eu tenho a variável x til, que é quem eu quero estimar, né? E antes no meu modelo principal eu tinha a variável x, certo? Então, por exemplo, se eu pegar aqui a minha saída estimada, né, que ela tá vindo para cá nesse somatório, e aqui como entrada eu tenho a minha variável de saída, se eu fizer a diferença da minha variável de saída com a minha variável de saída estimada, eu vou pré-multiplicar pela minha matriz L e vou alimentar aqui meu modelo matemático, que é exatamente aquele termo que a gente tinha aqui, que é o termo do erro, né? A minha saída estimada e aqui a minha saída que multiplica a minha matriz L. E o restante do sistema aqui é como se fosse o nosso sisteminha padrão aqui em espaço de estados. A única diferença que a gente tem é que no lugar do x aqui a gente tem o x til. Então vamos lá, né? Para a gente poder analisar então o erro
do observador, a gente vai fazer a seguinte manipulação matemática aqui, ó. Então, se eu pegar os meus dois sistemas, meu sistema original, e fizer a diferença desse sistema com esse novo sistema aqui estimado, a gente vai ter como resultado essa expressão aqui, ó. Tá? Então, x ponto menos x ponto estimado, eu vou ter essa expressão. Se eu faço mais algumas manipulações matemáticas aqui matriciais, eu consigo deixar nesse novo formato aqui, ó. Por que é interessante eu deixar essa expressão nesse formato? Se eu chamar de x menos x til de erro, ou seja, a minha variável de estado menos a minha variável de estado estimada, eu posso chamar isso aqui de erro. Mas que erro que é esse, professor? Esse não é o erro entre a saída lá do sistema de controle 1 que a gente via, né? O erro da saída é menos o valor meu de referência. Não. Que erro que é esse aqui, professor? Esse aqui é o erro de estimação, ok? Não confunda com outro erro do sistema de controle. Então, o que é esse erro? É a diferença que eu tenho entre a minha variável de estado e a minha variável de estado que eu estou estimando através do meu observador de estados. Tá? Então, como que fica o modelo matemático? Se eu substituir aqui no lugar do x e x til por e, eu vou ter esse novo modelo aqui, ó. O vetor e ponto igual a A menos LC vezes E, onde E é o erro de estimação. Tá? Então, para eu projetar um observador de estados com um bom desempenho, significa o quê? Que esse valor de erro ele vá para quanto? Exatamente, se você pensou, é interessante que esse erro vá para zero, ok? Você está com o raciocínio correto. Ou seja, se esse erro for para zero, significa o quê? Que a minha variável estimada é igual à minha variável real. Ou seja, o meu observador de estado está fazendo o trabalho dele corretamente, né? E esse erro vai ter uma dinâmica dele. E quem que vai dar essa dinâmica? Quem que vai garantir, por exemplo, que esse erro vai ser estável? Que esse erro não vai para infinito, por exemplo, né? Vai ser essa matriz A menos LC, que vai ser a nova dinâmica do meu sistema. Então, se eu projetar um valor de L adequado, a minha matriz A menos LC, que é a minha matriz do meu observador, que vai dar a resposta do erro, vai ser uma matriz estável e com um desempenho, uma dinâmica que eu quero, né? Se eu quero, por exemplo, que esse erro vá para zero rapidamente, que é algo que é bem razoável, ou seja, eu não quero que esse erro demore para ser zerado, eu quero que esse erro vá para zero rapidamente, né? E que ele seja estável, que ele vá para zero mesmo, que ele não fique oscilando, sendo marginalmente estável, ou eu também não quero que ele cresça, sendo instável. Então, para isso, eu projeto então a minha matriz L, onde eu torno o valor desse erro, que eu levo esse erro para zero com uma dinâmica desejada. Ok? Então, é isso que está escrito aqui nessas duas partes aqui da aula. Então, olha só, uma forma de eu representar então esse modelo matemático completo, para que eu possa, por exemplo, fazer uma simulação matemática no Scilab, eu posso escrever o sistema nesse padrão aqui, ó. Se eu pegar a equação 2 da aula e reagrupar as duas numa única matriz, eu vou ter um sistema desse tipo aqui, ó. Então, por exemplo, quem que é essa primeira linha aqui, ó? É o sistema x ponto igual a minha matriz A vezes x mais 0 vezes x estimado, mais b vezes u. Então, essa linha de cima vai dar x ponto igual a x mais bu, ou seja, o meu sistema original. E essa linha abaixo, o que vai me dar aqui então? Eu tenho a minha variável de estado x estimada, a derivada dela, é igual a LC vezes x mais essa matriz A menos LC que multiplica o vetor x estimado mais b vezes u. Ou seja, nessa linha de baixo aqui eu vou ter o meu modelo do meu observador de estados. Ótimo. E como que fica a minha saída então? Eu tenho uma matriz C do meu sistema original e tenho uma matriz de zeros aqui, que está representado só com um zero aqui, né? E aqui eu tenho o meu vetor,
de estados, ou seja, as minhas primeiras posições são as minhas variáveis de estado e as últimas posições aqui são as variáveis de estado estimadas. Então, se eu quiser observar na minha saída a variável de estado x1, por exemplo, eu vou colocar aqui 1, né, nessa matriz C, e o restante das posições todas 0. Então, daí quem vai sair na minha saída aqui? A minha saída é x1 real. Tá? Depois, lá no exemplo que a gente for fazer o exemplo prático, vai ficar isso mais claro. Tá? A gente vai fazer lá. Outra forma de eu representar o meu modelo, então, completo, com o observador de estados, é esse segundo modelo aqui, ó, onde eu vou pegar as equações 1 e as equações 4, e a equação 4 da nossa aula. Então, se a gente for ver aqui, ó, na primeira linha eu vou ter a minha equação espaço de estados padrão, e na minha segunda linha aqui eu vou ter a minha equação do erro. Vai ficar E ponto é igual 0 vezes x, que vai dar 0, né? Então, o que vai sobrar aqui? E ponto igual a menos LC vezes E, né? Mais 0 vezes 1 vai dar 0 aqui. Então, eu vou ter aqui a minha equação do erro do meu estimador. Tá? Os dois formatos podem ser utilizados para a gente poder fazer o projeto. Né? E o resultado de um, com o resultado de um, eu posso também conseguir o mesmo resultado para o outro. Como? Então, se eu tenho os meus valores dos meus estados estimados na saída, se eu fizer a diferença, por exemplo, da minha variável x com a minha variável x estimada, eu também vou conseguir obter o meu valor de erro. Né? E o contrário também é verdadeiro. Se eu tenho uma solução onde eu tenho o valor do erro, eu consigo voltar e separar esse erro nas minhas variáveis reais e estimadas. Ok? Então, a gente tem esses dois formatos para a gente poder estar utilizando. Então, como que a gente vai fazer então o projeto desse observador? A gente pode utilizar o método de Ackermann, a fórmula de Ackermann, assim como a gente fazia lá no projeto de realimentação de estados. Aqui cortou um pouquinho, né? Na aula aqui. Deixa eu voltar aqui para ver se ele tira esse corte. Visualizar. Modo tela cheia. Ok, agora cortou. Perfeito. Então vamos lá. Então eu tenho aquele mesmo algoritmo que vocês já conhecem, que a gente já viu, para a gente poder projetar a matriz de ganho K, né, para fazer a realimentação de estados. Então aqui no caso a gente quer projetar a matriz de ganho L do observador. Então qual que é o primeiro passo? Verificar a observabilidade do sistema. Como que a gente faz isso? Vamos lembrar, a gente vai construir a matriz de observabilidade e fazer a seguinte verificação: se todas as colunas forem LIs, significa que o meu sistema ele é observável, completamente observável. Tá? Então, a primeira verificação que a gente vai fazer. Qual que é o segundo passo desse algoritmo? A gente vai construir um polinômio, onde as raízes desse polinômio são os polos do meu observador desejado. Ok? Uma dica prática importante aqui, ó. O tempo de resposta do observador deve ser de 2 a 5 vezes mais rápido que a resposta do sistema realimentado. Ou seja, se eu quero então estimar as variáveis de estado do meu sistema, e se eu não quiser que o meu observador atrapalhe a dinâmica do meu sistema original, eu vou fazer o quê? Eu vou projetar um observador de estados que tenha a resposta mais rápida do que o meu sistema original, para que eu consiga estimar isso aí de forma correta e poder utilizar então essa estimativa, por exemplo, para fazer um projeto de realocação de polos, que a gente possa, ao invés de fazer a leitura real, a leitura física da variável de estado, a gente possa então pegar esse valor estimado, obtido pelo observador, e fazer essa realimentação de estados. Para isso, eu preciso ter uma resposta mais rápida do observador do que do meu sistema original. Por isso que a gente utiliza então essa regra prática aqui de tornar de 2 a 5 vezes mais rápido a resposta do observador. Professor, por que eu não posso colocar 100 vezes mais rápido? A gente tem que ter um compromisso também em relação aos ruídos. Então, para a gente poder implementar isso aqui na prática, se eu coloco polos muito distantes,
eu vou ficar susceptível a ruídos de alta frequência. Tá? Então é interessante a gente não fazer tão rápido também esse observador, para a gente não ter problemas depois com ruídos. Então, ok, depois que eu construí, né, o meu polinômio, né, característico aqui, a gente vai passar para o passo 3, que é calcular então o meu vetor L. Tá? Como que é a expressão desse vetor L? É o produto de QL de A vezes a inversa da matriz de observabilidade vezes um vetor, onde eu só vou ter a última posição 1, o resto de todos os elementos são nulos, a transposta desse vetor. Né? E quem que é esse meu QL de A? Quem que é então? Vou pegar o meu polinômio característico e no lugar do S eu vou colocar a matriz A. Né? Assim como a gente fez lá no projeto de alocação de polos, e vou construir então essa matriz QL de A. Né? Obtido então a matriz QL de A, eu tenho todos os elementos então para conseguir achar a minha matriz L. Então vamos fazer alguns comentários importantes sobre o projeto, né, do meu vetor L. Né? Então o sinal de alimentação que passa por L serve como um sinal de correção do modelo da planta. Então por que uma correção? Porque esse L é quem multiplica o valor do erro, que é a diferença, né, entre o x e o x estimado. Se esse L fazer com que esse erro vá para zero rapidamente, então eu fiz o meu projeto de forma eficiente. Tá? Por isso que a gente fala que ele serve como se fosse um sinal de correção para a planta. Tá? Como regra, os polos do observador devem ser escolhidos de 2 a 5 vezes mais rápido, para a gente poder evitar então aquele problema que eu comentei com vocês de ruído. Tá? E também para que a dinâmica do meu observador ela não atrapalhe a dinâmica do meu sistema principal. Ou seja, eu possa estimar essas variáveis de forma que eu consiga realimentar elas depois lá no meu projeto de espaço de estados e fazer isso depois em tempo real. Então é interessante que a dinâmica do meu observador seja mais rápida do que a dinâmica do meu sistema principal. Tá? Aqui está o problema em relação a ruídos que a gente já comentou. E é uma prática comum, então, quando a gente está fazendo um projeto no sistema de controle, a gente tentar encontrar várias matrizes de ganho L. Ou seja, eu determino quais vão ser os polos do meu observador, faço todo o projeto, simulo as respostas e verifico se a resposta desse meu observador ela foi satisfatória ou não. Se ela não foi satisfatória, eu vou lá, volto, coloco outros valores de polo e faço o projeto da matriz L de novo e vou fazendo a verificação até eu encontrar um observador de estado que atenda às minhas especificações de projeto. Tá? Isso sempre levando em consideração do compromisso que eu tenho entre a velocidade de resposta e o distúrbio aos ruídos de alta frequência. Tá? Então vamos fazer um exemplo aqui, um exercício, utilizando a fórmula de Ackermann. Então vamos supor que eu tenho esse sistema dinâmico aqui à minha direita, tá? Sistema x ponto igual a x mais bu, y igual a cx. Né? A gente já utilizou esse mesmo sistema na aula anterior. Né? Os polos do meu sistema são localizados em 1 e menos 2, certo? Então aqui nesse caso eu tenho um polo instável, como a gente já viu, ou seja, a resposta desse estado aqui, ó, ela vai para infinito, tá? O sistema instável. Então aqui eu não vou estabilizar o sistema. Então se a resposta for para infinito, eu tenho que observar ela indo para infinito mesmo. Ok? Se eu quero depois estabilizar esse sistema, eu vou utilizar então um procedimento de realocação de polos, assim como a gente fez na aula anterior. Então aqui o que eu quero? Eu quero simplesmente projetar um observador de estados que vai estimar o valor dessas variáveis de estado. Tá? Então eu quero então projetar um observador de estado que eles tenham os polos localizados em menos 3 e menos 3, ou seja, dois polos reais e iguais. Qual que é o primeiro passo que a gente vai fazer então do nosso algoritmo? Né? O primeiro passo é
verificar se meu sistema é observável ou não, ou seja, eu vou construir a minha matriz de observabilidade. Então vamos pegar aqui primeiro, né? A gente vai construir a matriz de observabilidade e aqui a gente vai verificar que realmente o sistema ele é observável. Por quê? As duas colunas, né, todas as colunas são linearmente independentes. Ótimo, professor. Então eu já vou aproveitar que eu vou ter que usar a matriz inversa da observabilidade, já vou calcular ela do lado aqui. Ó. Então como que eu calculo a inversa de uma matriz 2 por 2? A gente já viu também na aula anterior. Então aqui a gente tem um resultado da inversa dessa matriz. Ótimo. Qual que é o outro passo? Vamos construir então um polinômio cujas raízes dele sejam as raízes do meu observador, as raízes desejadas. Então se eu fizer s mais 3 vezes s mais 3, eu vou ter esse polinômio. Se eu tirar as raízes desse polinômio aqui, elas vão ser exatamente menos 3 e menos 3, que são as minhas raízes desejadas. Ótimo. Qual que é a outra etapa então? Eu vou construir a minha matriz QL de A, ou seja, no lugar do S, eu vou substituir pela minha matriz A. Então está aqui, A ao quadrado mais 6 vezes A mais 9. De novo, o que é esse I que apareceu aqui? É minha matriz identidade, para eu conseguir fazer a soma das matrizes, pois elas devem possuir dimensões iguais. Então, como resultado, eu vou ter essa matriz. Se eu jogar, então, todos esses termos aqui, né, na minha fórmula de Ackermann, certo? Vamos dar uma olhadinha na fórmula de Ackermann aqui, de novo, né? Que é L de A vezes a inversa da matriz de observabilidade vezes esse vetor transposto. A gente vai ter como resultado uma matriz L dada por isso daqui, né? Vai ser 16 sobre 3 e menos 1 sobre 3 vão ser os elementos do meu vetor L, no caso, né? Lembrando que aqui, ó, ele é um vetor coluna. Lembrando lá no nosso projeto, da nossa matriz K, do nosso vetor K, era um vetor linha. Aqui é um vetor coluna, ok? Lembrando bem. Então, como que fica, professor, para eu poder fazer a simulação, então, depois desse sistema, para eu poder verificar se esse projeto foi feito realmente de forma adequada ou não? Como que faz para eu observar essas variáveis que eu estou estimando? Será que está estimando de forma adequada? Será que não está? Então, para isso, a gente vai construir um sistema completo, né? Nesse formato aqui, que a gente apresentou na aula. Eu escolhi esse primeiro formato aqui. Então, olha só. Quem que eu vou ter aqui? Ó, né? Minha matriz L, 0. O L que eu projetei vezes o C, matriz C, A menos LC. Né? Aqui eu vou ter a minha nova matriz B, que vai ser formada por B. E eu vou ter na minha saída a minha nova matriz C, que é formada por C e todos os outros elementos nulos. Tá? Depois dessa matriz C, eu que vou escolher quem eu vou querer observar na saída. Ok? Depois a gente vai mostrar para vocês aqui como que a gente faz isso na prática. Tá? Então, nesse mesmo sistema aqui, ó, eu tenho dentro desse vetor aqui também, as variáveis x1, x2 e as variáveis x1 e x2 estimadas. Tá? Aqui também, da mesma forma. Como esse é um sistema 2 por 2, qual que vai ser a ordem desse sistema completo? Vai ser um sistema 4 por 4. Tá? Então, olha só, se a gente simular essas respostas para observar se está feito corretamente ou não o nosso projeto, a gente vai obter esses gráficos aqui. Ó. Por exemplo, vamos pegar esse primeiro gráfico aqui. Ó. Nesse gráfico eu tenho as variáveis x1 e x1 estimado. Percebam que essa resposta desse estado está indo para infinito. Exato, está correto, porque esse sistema ele é instável. Então essa variável x1 ela vai para infinito mesmo. Ok? Se a gente der um zoom nessa parte aqui, ó, a gente vai ter recortado esse pedaço do gráfico aqui. Ó. Então a gente percebe que inicialmente existe uma diferença entre a minha variável real e a variável que eu estou estimando. Mas quando esse tempo ele vai tendendo a infinito, o que acontece com esse valor aqui, ó, dessa diferença desse comportamento? Ela fica nula, ou seja, o sistema depois ele fica igualzinho,
o sistema estimado e o sistema real. Ou seja, eu estou fazendo essa estimação de forma correta. Ok? Como que fica então o comportamento da variável x2? Ó, aqui eu tenho a variável x2 e a x2 estimado. Então a variável x2 ela vai para 0. E como que ficou a variável estimada? Ela começou em 0 aqui, né? Eu tive uma certa diferença no início, mas depois, ó, a partir de 2 segundos, 3 segundos, a minha estimativa ficou igual ao valor original da minha variável x2, né? Então, olha só, eu posso também fazer um gráfico de erro. O que é esse erro aqui? Se eu fizer a diferença da variável, por exemplo, x1 menos x1 estimado, eu vou ter essa curva aqui, ó. Se eu fizer a diferença depois de x2 menos x2 estimado, eu vou ter essa curva aqui. Então, de início, a gente tem um certo valor de erro, de estimação, mas depois esse erro ele vai para zero. Ele vira um erro nulo. Ou seja, o estimador foi projetado de forma correta e adequada. Nós vamos passar para uma outra etapa agora da aula e a gente vai ver como que a gente faria esse projeto lá utilizando o Scilab. Então vamos lá. Vamos abrir o Scilab aqui. Deixa eu abrir aqui o algoritmo. Então tá aqui. Então vamos lá. Então aqui eu tenho meu algoritmo, né, que eu construí para poder fazer o projeto desse observador de estados. Então eu vou fazer um projeto de um observador de estados de ordem plena. O que significa isso? Que eu vou estar estimando todas as minhas variáveis de estado. Tá? Então, primeiramente, eu defino então o meu sistema em espaço de estados, a matriz A, matriz B, matriz C, matriz D, né? Aqui eu vou inserir então os polos desejados do meu observador, vou chamar de S1 e S2, os polos são reais e iguais, né? Menos 3 e menos 3. Lembrando aqui também que esses polos devem estar posicionados no semiplano esquerdo, né, do plano S. Por quê? Para que isso aqui seja estável, que seja um observador estável, né? Que o valor do erro não vá para infinito. Então, ó, eu quero então definir primeiramente se meu sistema é ou não observável. Para isso eu posso utilizar esse comando aqui, ó, obsv_mat, e eu coloco as matrizes A e matriz C. E verifico então a observabilidade desse sistema. Então, se todas as colunas forem LIs da minha matriz de observabilidade, eu digo então que o sistema é observável. Vamos ver então? Vou dar um play aqui, ó. Vou rodar esse algoritmo. Está pensando aqui. Executando. Executou. Depois a gente vai ver esse gráfico aqui, tá? Então vamos lá, ó. De novo. Vamos ver como que é a nossa matriz de observabilidade. Vamos lá no prompt. As duas colunas são LIs, ou seja, o sistema é observável. Ótimo. Se eu quiser calcular o rank, né, da matriz, só para eu me certificar, às vezes é uma matriz extremamente grande, que eu não consigo visualmente fazer essa verificação, então a gente faz a verificação e vê que o rank, o posto dessa matriz é completo, posto 2. Então a gente garante que as duas colunas são LIs. Ótimo. Vamos para a segunda etapa aqui. A gente pode fazer o projeto utilizando a fórmula de Ackermann. Tá? Para isso eu defini aqui uma matriz de identidade, que vai ser útil daqui a pouco. Defini a minha variável S, né, que vocês já conhecem também. Né? Eu tenho duas formas de fazer. Uma é construindo um algoritmo, um polinômio. Né? Esse polinômio aqui, ele é aquele polinômio onde as raízes são as minhas raízes desejadas. Certo? S1 e S2, que nesse caso é menos 3 e menos 3.
eu calculo esse polinômio e no lugar depois do S eu substituo pela minha matriz A. Tá? Posso fazer nesse formato. Só que eu posso fazer aqui em um formato mais direto. Né? O que eu faço? Eu já pego direto aqui na minha expressão do polinômio e no lugar do S eu já substituo pela matriz A. Já substituo pela matriz A e a minha matriz de identidade vezes S, que é o meu polo 1 e o meu polo 2 do observador. A gente fez essa mesma jogada aqui lá no projeto de alocação de polos. Né? Então, para eu poder então achar a fórmula de Ackermann, eu vou colocar a expressão, que é L de A vezes a inversa da matriz de observabilidade, vezes o meu vetor, onde a última posição dele é 1, ele é um vetor transposto. Como é que é um vetor transposto no Scilab? Eu coloco essa aspa simples aqui. Ó. Essa aspa simples. Ok? Professor, se eu quiser fazer um projeto utilizando aquele comando PPO que a gente utilizava lá para fazer o projeto de alocação de polos, posso fazer? Pode. Só que você precisa adaptar então esse algoritmo. Então, se você olhar lá no help do Scilab, no comando PPO, ele vai sugerir para você fazer essa seguinte alteração aqui, ó. Então você vai colocar PPO, aqui você vai colocar a matriz A transposta, você vai colocar a matriz C transposta e os polos desejados. Né? Isso vai estar para você uma matriz L auxiliar que eu chamei aqui. Ó. E aí o que eu vou fazer? A matriz L vai ser essa matriz auxiliar transposta. Né? Então essa matriz L aqui tem que dar o mesmo resultado da minha matriz L aqui. Ó. Aqui eu esqueci de alterar, né? Na verdade aqui é a matriz L, não a matriz K. Eu vou até já alterar aqui. Vamos salvar e vamos rodar o algoritmo de novo. Vamos verificar então qual que é o resultado, se deu o mesmo resultado utilizando a fórmula de Ackermann e o mesmo resultado utilizando o projeto pelo comando PPO. Vamos ver então. Vou copiar aqui. Vamos verificar o resultado. Como a gente pode verificar, as duas formas, né, produziram o mesmo resultado final. Então você pode usar tanto uma quanto a outra, ok? Vamos voltar aqui. Professor, tem como eu saber então se eu fiz um projeto de forma correta ou não do meu observador? Tem também. Como que eu faço? Se eu calcular os autovalores da minha matriz A menos LC e o resultado desses polos, dessas raízes, né? Ou melhor, dos autovalores, que é tudo a mesma coisa, raiz, polo, autovalor, e der os meus polos desejados aqui, menos 3, menos 3, significa que eu fiz o meu projeto adequadamente. Então, eu posso calcular os autovalores dessa matriz com o comando spec. Eu venho aqui e vamos fazer a verificação, né? Opa, então, os meus autovalores do meu observador, menos 3, exatamente onde eu queria. Então, significa que o projeto foi feito corretamente. Tá? Então, a gente vai querer agora criar os gráficos de saída e vamos construir também um modelo completo, né? Agora um modelo de espaço de estados e um modelo do observador. Como que a gente fica então? Primeiramente eu vou criar uma matriz aqui 2×2, que é uma matriz n por n, né? De elementos nulos, vai me ser útil, né? E qual que vai ser a minha nova matriz A? Eu chamo aqui de A novo, né? Então vai ser uma matriz 4×4, tá? Porque aqui dentro dessa matriz eu vou ter o sistema original, né? Com as variáveis x1 e x2, e também vou ter um modelo que vou ter as variáveis estimadas, x1 estimado e x2 estimados. Então a gente dobra a ordem do meu sistema. Então se eu pegar lá, se eu voltar na aula aqui, por exemplo, e pegar esse sistema, eu estou construindo esse sistema aqui. Aquela minha matriz A nova é exatamente essa matriz aqui que eu estou definindo, todos esses elementos. Minha matriz B nova que eu vou ter ali vai ser essa matriz, e minha matriz C nova vai ser essa daqui. Ó. Então, vamos
conferir aqui. Então a minha matriz nova vão ser aqueles elementos lá. A minha matriz B nova vai ser minha matriz B, a minha matriz B. O D vai ser igual também, não vai ter alteração. E quem que é a minha matriz C nova aqui? Ó? Esse C aqui vai depender de quem que eu quero ver na saída. No formato que está aqui, ó, 1, 0, 0, 0, na minha saída eu vou ter a minha variável x1. Beleza? Coloquei até o exemplo aqui, ó, x1. Se eu quiser observar, por exemplo, a minha variável x2, eu vou colocar aqui. Ó. Aqui eu vou estar observando na minha saída a variável x2. Se eu quiser observar na saída a minha variável x1 estimada, eu vou colocar aqui, ó, 1 aqui, x1 estimado. Eu quero observar então minha variável x2 estimada, vou colocar 1 aqui. Então quem que é a minha matriz C? Vai depender de quem que eu quero observar na saída. Tá? Então inicialmente eu vou colocar aqui a matriz, ou seja, a variável x1. Ok? Então aqui eu tenho as condições iniciais, que tem que ser um vetor coluna. Tá? Então eu coloquei condições iniciais. 1 para a variável x1, 1 para a variável x2, 0 para a variável x1 estimada e 0 para a variável x2 estimada. Ok? Vamos construir aqui então o meu sistema dinâmico aqui, meu sistema linear, né? Então eu vou dar o comando syslim, C de contínuo, e vou colocar matriz A nova, né? Matriz B, matriz C, matriz D e as condições iniciais. Então eu criei um sistema dinâmico em espaço de estados dentro dessa variável, né? Eu vou criar um vetor de tempo de 0 a 5 segundos. Vou criar uma entrada nula, assim como eu fiz lá no meu sistema em realimentação de estados, né? Ou seja, eu não estou trabalhando com entradas agora. Eu vou dar uma condição inicial para o meu sistema e vou observar o comportamento dele. Então, para isso eu criei uma saída, uma entrada aqui, né? Melhor, uma entrada nula, tá? Com o mesmo número de elementos do vetor de tempo. Então, dentro da minha variável y1, eu vou guardar a resposta do meu sistema utilizando o comando csim. Então, aqui eu tenho a minha entrada nula, o vetor tempo. Eu vou ter o meu sistema novo 1. Né? Então, ou seja, eu vou aplicar as condições iniciais que eu coloquei aqui e vou ter na variável y1 a minha saída do meu sistema. Quem que vai estar aparecendo na minha saída do meu sistema aqui? A minha variável x1. Ok? Então, dentro do meu y1 vai ter a minha variável x1. Se eu quiser agora observar a minha variável x1 estimada, então eu vou definir novamente a minha matriz C. Ó. Matriz C, eu vou colocar o elemento 1 aqui, na posição do x1 estimado. Né? As outras matrizes não vai ter diferença nenhuma, elas são iguais. Eu vou definir um novo sistema aqui, eu estou chamando sistema novo 1 estimado, ó, tá? Com o mesmo comando. Matriz A não é alterada, matriz B não é alterada. Quem que eu alterei? Matriz C. Né? Alterei a matriz C. O D não alterei, o x0 não alterei. Então vou utilizar o comando csim novamente. Vou criar uma outra variável aqui, ó, y estimado, e vou então aplicar o comando csim ao meu sistema novo 1 estimado, que é esse sistema aqui. Né? Então, dentro dessa variável aqui, vou ter qual resposta? Eu vou ter a resposta da minha variável x1 estimado. Se eu quiser plotar essas duas respostas dentro de um mesmo gráfico, dentro de uma mesma figura, para a gente conseguir comparar os dois comportamentos da variável x1 e da minha variável x1 estimada, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, o meu comando aqui de plotar, né? Eu criei um algoritmo aqui, ó, figura 1, o título, né, da minha figura, o que vai ter no label x, né, no meu eixo x, o que vai ter no meu eixo y, né, o título que eu coloquei aqui, ó, variáveis de estado, coloquei aqui tempo, e aqui eu vou dar o plot, 2 plots, o primeiro plot do meu x1, né, que vai ter na minha saída aqui o x1,
E aqui vai ter na minha saída aqui o y1, meu x1 estimado. Esse estilo aqui, ó, quer dizer que é uma cor, essa aqui é uma cor diferente, né? Para eu conseguir verificar a diferença dos dois. Tá? Eu vou colocar uma legenda aqui, ó, o primeiro elemento aqui, que é o y1, vou colocar a legenda x1. O segundo elemento da minha saída, eu vou colocar x1 estimado, tá? Que é o que vai estar dentro dessa variável y estimado. As cores da legenda, cor 1, cor 2, né? Então tem que coincidir aqui, ó, essas mesmas cores aqui tem que ser essas mesmas cores, tá? Xgrid e vou dar o comando legends, ou seja, ele vai inserir a legenda dessa minha figura nesse meu gráfico. Então se eu rodar esse algoritmo, né? Não sei se eu fiz alguma alteração nele. Vou rodar de novo aqui, ó. Vou dar play. Melhor ainda, ó. Da play, obtive então esse gráfico de resposta. Nossa, inicialmente aqui a gente não está conseguindo ver diferença nenhuma, professor. Ele plotou uma figura em cima do outro, né? Então, deixa eu fazer de novo aqui. Fechar aqui, vou dar play de novo. Deixa ele plotar aqui. Quando o Scilab já tem uma figura aberta e você manda plotar outra figura sem fechar a figura anterior, com o mesmo número de figura, ele plota uma em cima da outra. Tá? Então é uma coisa que a gente tem que ficar atento aí, sempre fechar. Então tá aqui. Ó. Então onde que a gente vai conseguir ver a diferença? Só aqui no início. Para isso eu vou dar um zoom. Ó, vou dar um zoom aqui. Opa, aqui a gente consegue ver uma diferença entre as duas variáveis. Ó. A x1 está em preto e a x1 estimada está em azul. Né? Então no começo tem uma certa diferença entre as duas, mas conforme o tempo passa, o que vai acontecer? Ó? As duas ficam iguais. Vou dar um zoom mais para frente aqui para você ver. Ó. A gente não tem diferença, as duas estão cravadas, uma igual a outra. Eu posso dar bastante zoom para conseguir ver alguma diferença. Ó. Tem uma diferença, mas ela é muito pequena entre as duas. Né? Significa então que o meu observador está estimando a variável x1 corretamente. Né? Então ficou bacana. Professor, eu quero observar na saída a variável x2. O que eu faço? Muito simples. Eu venho aqui, ó, apago aqui, coloco aqui minha variável x2. E quero observar minha variável x2 estimada. Eu apago aqui, venho aqui, coloco aqui. Rodo o algoritmo de novo. Deixa eu ver se eu fechei a janela. Fechei. Vou salvar e vou dar play aqui. Vamos verificar o comportamento da variável x2 agora. Eu não alterei aqui, tá? A legenda aqui. Se eu alterasse aqui ia mudar, né? x2, x2. Tá? Mas só para a gente observar aqui, ó. Então aqui eu tenho já uma diferença maior no início, dá para a gente perceber, né? Então a gente tem a variável x1 tendo esse comportamento e a variável x2, né? E a variável aqui x2 estimada. No começo tem uma diferença entre as duas, mas conforme o tempo vai passando, essa diferença fica nula, né? Significa também o quê? Que eu projetei adequadamente o meu observador de estados. Né? Se eu quisesse que esse valor dessa variável ficasse mais próxima, de forma mais rápida, eu ia ter que mudar quem no projeto? O valor dos polos do observador. Então, se eu altero o valor dos polos do observador, eu vou alterar essa dinâmica aqui da minha variável estimada. Tá? E posso fazer, por exemplo, ela vir para zero aqui mais rapidamente, ou ela demorar mais para ir para zero. O erro entre as duas. Tá? Então, vai depender do meu projeto, da minha matriz L. Que no caso aqui é um vetor, né? Vetor L. Então tá aqui, pessoal, né? Deixa eu voltar aqui no formato original aqui. Para eu salvar de novo. Opa. Então, o trabalho que eu vou passar para vocês, o trabalho relativo à nossa próxima aula, vai ser um trabalho prático. Né? O que vai consistir? Vocês vão fazer... Deixa
Deixa eu apertar aqui, mostrar para vocês a atividade de vocês. Tá, primeiramente, tá, a tarefa de vocês dessa aula. Eu estou tentando adiantar a aula que vem, mas vou falar a atividade dessa aula primeiro. Ó. Tarefa dessa aula: resolver esse exemplo aqui 2 na mão, tá? Utilizando a fórmula de Acker. Tá bom? Para vocês saberem quais são as multiplicações e o que está acontecendo, né, dentro desse procedimento. Então você vai resolver isso aqui na mão com a fórmula de Ackermann, esse exercício aqui, e encontrar a matriz de ganho L. Ótimo! Vocês vão colocar em um PDF único, né? Vai digitalizar esse exercício e entregar lá no Moodle. Então já está feito lá como uma tarefinha. Beleza? Eu vou adiantar já para vocês também o trabalho que vocês vão realizar na aula 7, que é a aula que vem. Vocês vão pegar esse mesmo exercício, tá? Esse exercício 2. E o que vocês vão fazer nesse exercício 2? Vocês vão construir um algoritmo. Na verdade, o algoritmo ele já está construído, que é basicamente o mesmo algoritmo que a gente utilizou para fazer esse exemplo aqui, né? E vocês vão simular, então, as respostas para esse sistema aqui, né? Observando nas saídas variáveis x1, x1 estimado, x2, x2 estimado. E eu pedi também na saída a variável de erro de estimação. O que consiste então? É muito simples para você fazer o erro de estimação. É bem simples. Você pegar o algoritmo aqui, ó, e você tem as respostas y1 e y1 estimado. Se você quiser saber como que é a minha variável de erro de estimação, basta você fazer no plot, ó, pegar um plot aqui, colocar até separado, tá? Aí eu faço y1 menos y1 estimado, tá? Se eu fizer essa modificação no algoritmo aqui, eu consigo observar na minha saída aqui do meu plot a diferença entre a minha variável de estado e a minha variável de estado estimada, né? Então eu consigo obter esse gráfico, tá bom? Então essa é a única diferença, que vocês vão ter alguma coisa diferente a mais para fazer nesse exercício, tá? Nessa tarefa que vocês vão ter que fazer, tá? Mas eu vou abrir lá no Moodle a aula 7 e vou colocar a explicação certinha desse problema para vocês resolverem, tá? Então a gente encerra hoje as aulas gravadas, né, do curso de Controle 2, né? Eu espero que nesse tempo que vocês vão ficar sem essas aulas, né, que vocês possam talvez adiantar um TCC, aproveitar para fazer alguma coisa nesse sentido, né, aproveitar para fazer um tempo útil, ficar com a família também. Se a gente ficar doente, cuidar da saúde, cuidar da saúde das pessoas próximas a nós também. Vamos tomar todos os cuidados aí para que a gente possa, o mais breve possível, estarmos retornando às nossas atividades normais aqui. Ok, pessoal? Fiquem com Deus aí e abraço a todos aí. Qualquer coisa, vocês podem me procurar via e-mail, tá? Valeu, abraço a todos.